Graça e paz, tudo bem? Estamos de volta aqui com a nossa aula de introdução ao Novo Testamento, nossa aula de número 4. Quero convidar você a acessar seu material aí que você recebeu, também acompanhar conosco aqui através da projeção. Eu sei que será uma aula abençoada para a glória do nome do nosso Senhor. Vamos lá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos. O livro de Atos, ele é, se assim a gente pode dizer, a dobradiça do Novo Testamento. Por quê? Porque ele fecha os evangelhos e ele abre as epístolas. Então ele marca uma divisão bem central ali no Novo Testamento. William Barclay vai considerar ele um dos mais importantes livros do Novo Testamento. João Calvino chamou o livro de Atos de um grande tesouro e Martin Lloyd Jones de o mais lírico de todos os livros do Novo Testamento. O livro de Atos ele é a segunda parte de uma obra aí cujo primeiro volume é o Evangelho de Lucas. O objetivo de Lucas ao escrever o livro de Atos, né, e o Evangelho também era oferecer um relato coordenado das origens cristãs para Teófilo. Então ele faz isso narrando a vida de Jesus, o Evangelho, a sua vida e sua obra, e o crescimento da igreja, o surgimento da igreja e a expansão da igreja no livro de Atos. Então a gente poderia chamar aí de uma obra de 2 volumes de Lucas para que então Teófilo tivesse um conhecimento da história de Jesus e da história da igreja primitiva, né? Ele explica como as boas obras começaram a se espalhar, a ponto de abranger o mundo mediterrâneo, né, desde Jerusalém até Roma. E esse segundo volume do escrito de Lucas, que é Atos, trata de tudo o que Jesus continuou a fazer e a ensinar. Né? Dessa maneira, os 2 volumes, então, eles abrangem aí o começo do evangelho e a proclamação da salvação pela igreja primitiva. David Stern sugere que esse segundo livro, entre aspas, poderia ser chamado de Lucas Parte 2. E é interessante isso, porque eu até acredito, abrindo um parênteses aqui, que existiu Lucas Parte 3. Porque nós vamos chegar lá ao falar disso, mas quando nós analisamos o final do Evangelho de Lucas, a maneira como ele termina parece que ele iria dar uma continuidade. Parece que ele continuaria o relato porque termina de forma abrupta e num momento da vida do apóstolo Paulo que ainda há muitas coisas que iriam acontecer e Lucas estava presente com ele. Paulo, por exemplo, vai narrar em 2 Timóteo 4, na sua segunda prisão em Roma, da qual ele morreu, que Lucas estava com ele. E nós sabemos aí que historicamente essa prisão aconteceu cerca de 5, 7 anos depois da primeira prisão dele em Roma, que está descrito ali em Atos, né, principalmente nos capítulos finais, onde ele escreve depois as cartas também da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, eu creio, acredito que pode ter existido Lucas a parte 3, mas aprove ao Senhor, enfim, incluir essas 2 obras aqui. Né? Então nós podemos imaginar dessa maneira, né? Matthew Henry vai dizer que as promessas feitas nos evangelhos têm seu cumprimento aqui no livro de Atos. A comissão dada aos apóstolos lá nos evangelhos, ela é executada aqui em Atos. E os poderes implantados lá são mostrados aqui também em milagres feitos no corpo das pessoas, milagres de misericórdia, cura em corpos doentes, ressuscitação de mortos, milagres de julgamento, enfim, entre muitos outros ali, né, que nós vamos ver acontecendo. Né? Milagres maiores, por exemplo, feitos na mente das pessoas, dons espirituais sendo concedidos, dons de entendimento, dons de expressão vocal, enfim. Toda essa dinâmica é consequência dos propósitos de Cristo, né, e do cumprimento de suas promessas feitas no Evangelho. Citando Leo Tucker, Meyer Pearman afirma que Atos pode ser sintetizado em 3 palavras: ascensão, descida e expansão. Então, se a gente pode sintetizar Atos, é isso que acontece. Ele começa com a ascensão de Jesus, continua com a descida do Espírito Santo, e aí o livro, então, vai terminar e vai ser toda a sua descrição sobre a expansão
do corpo de Cristo, a igreja primitiva. Bom, a ascensão de Cristo ela é seguida pela descida do Espírito Santo, que por sua vez é seguida pela própria expansão do Evangelho. Então vamos lá, Atos dos Apóstolos, que também poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, né? Algum autor já disse isso. Vamos então entender um pouquinho dessa toda a conjectura do livro, né? Toda a sua expressão e sua estrutura. O livro de Atos ele oferece uma narrativa dos últimos dias, né? Da ordem do antigo pacto. Então nós vamos ver aqui os últimos instantes, os últimos suspiros, os últimos fôlegos da antiga aliança e do antigo pacto ainda que reinava culturalmente sobre os judeus, né, sobre o pensamento e a religiosidade deles. Os últimos dias tinha começado com o ministério de Jesus. Uma nova era de revelação direta da parte de Deus tinha marcado seu princípio. Né? Os últimos dias foram anunciados pela Epístola aos Hebreus, lá no capítulo 1, versículos 1 e 2, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Então nós temos claramente aqui, né, a própria Escritura estabelecendo isso. Bom, esses últimos dias terminaram em 70 depois de Cristo. Na queda de Jerusalém, do templo e tal, quando a revelação também pactualmente autoritativa da palavra de Deus cessou. Durante a fase preliminar aí dos últimos dias, o autor aos Hebreus disse: Deus falou aos apóstolos por meio de Jesus Cristo. Mas após a ascensão de Cristo ao céu, Deus começou a falar aos apóstolos pelo Espírito Santo. Como lemos no segundo capítulo de Atos, né? Jesus tinha dito do Espírito Santo: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará tudo o que há de vir. Então o que nós vamos ver em Atos também é o cumprimento dessa promessa de Jesus na vida dos apóstolos. Né? Então o Espírito Santo iria fazer o quê? Jesus vai continuar. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber tudo que é meu e vou-lo há de anunciar. João capítulo 16, do 12 ao 15. Então os últimos dias aí foram marcados pela revelação verbal direta de Deus por meio de Jesus Cristo e subsequentemente por meio da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Né? Os 2 primeiros capítulos de Atos descrevem essa transição. Então isso é muito claro lá. Bom, acerca da autoria, local e data. Bom, o autor do livro de Atos é indiscutivelmente Lucas. Ponto. E esses dois documentos estão interessados ao mesmo homem, Teófilo. Vemos isso em Lucas capítulo 1, 3 e Atos capítulo 1, versículo 1. Então, o autor e o destinatário, não há dúvidas. O autor é Lucas e o destinatário, então, é Teófilo, tá? Ou Teófilo e um grupo que estava ali com ele, mas diretamente Teófilo. O Evangelho de Lucas ele é detalhista em seus relatos das palavras de Jesus, né? O autor em Atos também vai descrever certas práticas da igreja primitiva, mas não relaciona com seu relato no Evangelho de Lucas. Então, são intenções, né, diferentes. O Evangelho apresentar a vida e obra de Jesus e Atos apresentar então a vida e obra da igreja, tá? O autor de Atos dos Apóstolos e do Evangelho nada diz a respeito de si mesmo, isso é muito interessante. Nem mesmo em sua dedicatória pessoal a Teófilo. Né? A tradição eclesiástica, porém, desde cedo não tem dúvida de que o autor aqui é Lucas. Né? Lucas era médico, mas também um historiador que estava ali acompanhando o ministério do apóstolo Paulo durante boa parte do seu ministério, também anotando, fazendo as suas anotações. Tanto que vamos ver que do capítulo 13 em diante, Lucas também começa a narrar ali os descritos em Atos em primeira pessoa, porque ele está participando, em primeira pessoa do plural, porque ele está ali presente também. A tradição também vai ligar Lucas à cidade de Antioquia da Síria, que era a terceira maior cidade do mundo naquela época. Né? O único escritor gentil do Novo Testamento foi ele, Lucas. Lucas foi testemunha ocular dos ocorridos nas viagens missionárias de Paulo, como eu disse, uma vez que o acompanhou os apóstolos nessas peregrinações como seu companheiro e médico.
sabemos muito pouco acerca de Lucas, né? Só há 3 citações diretas dele ali no Novo Testamento. Colossenses 4:14, onde Paulo faz essa citação. 2 Timóteo 4:11, onde Paulo também faz essa citação direta a Lucas. E Filemão 24. Nessa primeira e última citação, Colossenses e Filemão, enquanto Paulo está na prisão em Roma, a primeira prisão. E a outra citação aqui em 2 Timóteo 4:11 é quando Paulo está na segunda prisão, ambas em Roma. Então, Lucas esteve com o apóstolo Paulo nas suas prisões, nas 2 prisões, pelo menos, que ele teve ali em Roma. Bom, essas referências nos permitem afirmar 2 coisas a respeito de Lucas. Ele era médico e cooperador de Paulo, né? Aliás, um de seus amigos mais fiéis, conforme ele vai descrever ali em 2 Timóteo 4, pois estava com ele também na prisão ali, na segunda em Roma, que levou à morte do apóstolo Paulo. Como nós já pontuamos, Atos, então, é o segundo volume aí do livro escrito por Lucas. Pode ser que tenha sido uma escrita única e que tenha sido dividido, enfim, mas vemos essa intencionalidade. Então, Lucas escreve uma narrativa acerca da vida de Jesus, o seu evangelho, depois ele faz uma outra dedicatória e continua escrevendo acerca da igreja, né? Então, o volume inicial trata do que Jesus começou a fazer e ensinar, e nesse segundo volume aqui, o que Jesus continuou a fazer e ensinar por intermédio agora dos apóstolos no poder do Espírito Santo. O livro de Atos não foi apenas um apêndice ou um pós-fácil ao evangelho de Lucas, mas como ele formava uma obra única e contínua. Então, Atos precisa ser lido à luz de Lucas. Observe, olha só. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos entre nós, que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, pareceu bem, depois de uma acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído, Lucas 1, verso 1 ao 4. Então olha isso aqui. A gente vai fazer uma comparação com Atos 1 e é muito parecido. O que se torna aparente a partir de Atos é que o amor que os membros da igreja tinham em si, né, era algo evidente ali. Eles também tinham confiança considerável no julgamento econômico, sadio dos apóstolos, a quem confiavam o dinheiro da igreja. Todavia, mesmo aqui, os apóstolos não eram imunes a críticas, né? Então, Lucas ele vai relatar o Evangelho de Jesus, mostrando que mesmo ali a vida de Jesus, Jesus sofreu críticas, e ele vai fazer essa mesma coisa quando ele vai relatar acerca dos apóstolos da igreja, mostrando que eles também sofreram críticas, prisões, oposições e tudo mais. Mas olha Atos 1:1. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, ele escreveu o primeiro livro, então esse era o segundo, então ele trata como 2 volumes aqui, então isso é muito legal, muito claro. E a dinâmica é a mesma, né? John Stott diz que nessa importante declaração, Lucas esboça 5 estágios na composição de seu livro Lucas Atos. Primeiro, os eventos históricos. Segundo, as testemunhas oculares são contemporâneas. Terceiro, a investigação pessoal de Lucas. Quarto, a escrita. E 5, a audiência a quem o texto se destinara, incluindo Teófilo, a quem o Lucas, óbvio, também se dirige. Então, embora o nome de Lucas não apareça explicitamente em Atos, há um consenso praticamente unânime que ele foi seu autor, né? Então, evidências internas da autoria de Lucas é muito clara aqui, desde provas internas, enfim, nós vamos destacar 3 aqui dessas provas internas. Primeiro, o prólogo do livro, que faz menção ao relato do Evangelho e à mesma pessoa. Então, o autor demonstra que está dando continuidade a esse relato, né? Que ele endereça ao mesmo indivíduo, e ele já destinou na parte inicial da sua obra. Eu escrevi o primeiro livro, o primeiro relato a Teófilo. Então, ele começa em Lucas e vai terminar aqui em Atos. Segundo, a perfeita identidade vocabular. São 17 os vocábulos comuns a Mateus e Lucas Atos que não figuram nos demais livros do Novo Testamento. Há 14 palavras exclusivas de Marcos e Lucas Atos. E há 58 palavras que só aparecem em Lucas. Então, de
todas as palavras que aparecem aqui, nós vemos uma concordância muito grande de Lucas Atos, né, com os outros livros, e só entre eles exclusivo. E terceiro, a alta qualidade do grego koiné, né, de Lucas Atos, quase clássico, é forte evidência de que ambos foram escritos pela mesma mão grega, que era então a origem de Lucas aqui. Bom, Howard Marshall enfatiza que a linguagem e o estilo de Lucas se destacam no Novo Testamento e demonstram que entre todos os autores ali, este era o mais consciente de estar escrevendo literatura para uma audiência mais culta. Há uma intencionalidade de Lucas em escrever o seu livro. Robert Gundry menciona ainda outra evidência da autoria lucana de Atos. Né? De acordo com esse erudito escritor, as descobertas arqueológicas têm confirmado de maneira surpreendente a exatidão histórica do Evangelho de Lucas. Por exemplo, sabe-se atualmente que o uso que Lucas fez dos títulos de vários escalões de oficiais locais e governantes de províncias, como procuradores, cônsules, pretores, politarcas, asiarcas e outros, mostram-se aí acuradamente correto, correspondendo às ocasiões e os lugares acerca dos quais Lucas escrevia. Então, essa sua exatidão torna-se duplamente notável, porque o emprego desses vocábulos também se mantinha em constante estado de fluxo aí devido às alterações de situação política e várias comunidades locais. Então, com o uso do pronome nós, às vezes subtendido, né, como eu disse, primeira pessoa, ao descrever as diversas jornadas de Paulo, o autor do livro de Atos deixa entendido e claro que ele mesmo era um dos companheiros desta viagem, então, do apóstolo. Então, não há dúvida do autor, do destinatário, tá? De quem escreve isso. Quanto às evidências externas, então ressaltamos que o cânon muratoriano e uma gama enorme de pais da igreja reconheceram Lucas como o autor de Atos. Entre eles nós citamos Eusébio, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes e Jerônimo. Howard Marshall diz que a evidência mais clara é aquela de Irineu, por volta do ano 180, que cita Lucas como o autor do terceiro evangelho e de Atos. Então, a partir dessa altura, a tradição cristã já atesta com firmeza que Lucas é o autor do livro de Atos e do próprio evangelho. Então, não podemos definir com exatidão a data, né, e nem o local em que Atos foi escrito, já que Atos descreve vários locais por quais ali Lucas também passou com o apóstolo Paulo. Nós sabemos, entretanto, que o livro encerra sua narrativa com a primeira prisão de Paulo em Roma. E isso por volta do ano 62 depois de Cristo. Consequentemente, o livro deve ter sido escrito, pelo menos nessa parte final, ali depois dessa data e antes da segunda prisão de Paulo ali em Roma, né, e seu consequente martírio por volta do ano 67 depois de Cristo. Como exímio historiador, Lucas não teria deixado de registrar o incêndio em Roma em 64, a execução de Paulo em 67, bem como a destruição de Jerusalém no ano 70. Então, Atos acompanha a vida de Paulo somente até sua primeira reclusão em Roma, quando ele permaneceu 2 anos numa prisão domiciliar. Isso está lá em Atos 28, versículos 30 e 31. Dessa prisão, Paulo saiu para uma quarta viagem missionária, possivelmente à Espanha, volta a Roma e lá ele é preso, então, e morto, tá? Então, por isso que eu disse no início que eu entendo que Lucas pode ter escrito um outro volume narrando os outros acontecimentos, porque Atos termina aqui. Bom, essa quarta viagem pode ser reconstituída levando em consideração os seguintes dados. A intenção de Paulo de ir à Espanha, conforme ele diz lá em Romanos capítulo 15, versos 24 a 28. O testemunho de Eusébio sobre a soltura de Paulo após sua primeira detenção em Roma, lá em História Eclesiásticas, né, no capítulo 2.22, item 2 e 3. E os testemunhos de Clemente de Roma, de que Paulo esteve na Espanha, né, conforme o próprio Paulo relata ali em Romanos 15, 24 e 28, quando ele diz a vontade de ir até Roma, e Clemente de Roma ele expressa isso na sua carta. E do cânon muratoriano, nas linhas 34 até 39, que afirmam que Paulo foi para a Espanha. Então, o provável itinerário seguido por Paulo deve ter sido o seguinte: Roma, ele é solto no ano de 62 ali,
A prisão dele começa em Atos capítulo 28 ali, né? Ele vai, então fica 2 anos preso, ele é solto no ano 62. Ele vai para a Espanha entre 62 e 64, passa em Creta, né, de onde nós vamos ter ali a carta de Tito, a Tito, né, em 64 e 65, passa em Mileto, da onde então nós temos ali 2 Timóteo 4:20, em torno do ano ali 65 depois de Cristo. Colossos, né, nós vamos ter essa citação em Filemão 22, no ano 66, Éfeso, vamos ter essa citação ali em 1 Timóteo 1:3, por volta do ano 66. Filipos, né, o desejo de Paulo voltar a Filipos. (3:12) em 66 e 67. Troade, em 67, segundo ali o texto de 2 Timóteo 4:13. Aí Roma, onde acontece o segundo aprisionamento dele, por volta de 67. E o martírio dele que se deu então nesse ano aqui de 67. Lucas não inclui nenhum desses episódios em Atos, então concluímos que esse livro deve ter sido escrito antes de 62, quando Paulo ainda não havia sido solto. Então foi onde Lucas pega todas essas descrições aqui. Comentário sobre o livro de Atos. Destacamos 3 verdades, né, importantes sobre a mensagem de Atos aqui. Em primeiro lugar, a importância de sua mensagem, né? A sua mensagem de Atos é muito importante. John Stott vai dizer que Atos é fundamental por causa dos seus registros históricos e também por sua inspiração contemporânea, né? Atos narra aí a história da Igreja Apostólica desde os seus primeiros passos em Jerusalém até Roma, a cidade imperial. E faz aí uma estreita conexão entre o que Jesus começou a fazer e ensinar e o que ele continuou a fazer e ensinar por intermédio dos apóstolos. O livro de Atos, ele não coloca no centro do palco os apóstolos, mas sim o Senhor Jesus e a própria ação do Espírito Santo. Ou seja, é Cristo quem faz, é Ele quem fala, e é o Espírito Santo que capacita aqueles homens, então, a realizarem essa obra. Os homens de Deus, aqui em Atos, são apenas instrumentos. O agente é o próprio Filho de Deus através do Espírito Santo. O poder que transforma as vidas não vem do homem, mas de Deus, não vem da terra, mas do céu, não vem de dentro, mas de cima. Concordo, né, aqui com Guilherme Orr, um dos estudiosos de Atos, quando ele diz que o tema central de Atos ainda é Cristo, mas agora é o Cristo ressurreto, vivo, que dá poder e que desafia seus seguidores a irem por todo o mundo com a incomparável história do amor de Deus. William MacDonald, um outro estudioso do livro de Atos, ressalta com razão que o livro de Atos é a única história da igreja inspirada. É também o primeiro livro da história da igreja apostólica. Atos não é apenas uma ponte que liga a vida de Cristo com o Cristo vivo ensinado nas epístolas. Na verdade, é além. Ele é também um elo de transição entre o judaísmo e o cristianismo, entre lei e graça. Em segundo lugar, comentando o livro de Atos, a importância dele é a necessidade de sua mensagem, né? Então, Atos é um manual sobre o crescimento saudável da igreja. É aqui que encontramos a maior base da eclesiologia da igreja. Vivemos num tempo de busca aí desenfreada por crescimento numérico, enfim, expansão de igreja, métodos de crescimento e tudo mais. No entanto, muitos se perdem nessa corrida, buscam fórmulas de pragmatismo em vez de recorrer a princípios emanados no próprio livro de Atos. Caem então nas armadilhas aí da numerolatria, ou seja, a idolatria dos números, e transigem aí com a verdade para alcançar resultados. Pregam o que o povo quer ouvir em vez de pregar o que o povo precisa ouvir. Pregam para agradar os incrédulos em vez de levá-los então ao arrependimento. Pregam prosperidade, né, em vez de graça. Por outro lado, o livro de Atos nos previne contra a numerofobia também, que é o medo de números. Por quê? Porque o livro vai descrever a crescente, a crescente agregação de pessoas ali na igreja. Né? A igreja saudável ela vai crescer naturalmente. Quando a igreja vive a doutrina apostólica, Deus acrescenta a ela diariamente os que vão sendo salvos. Né? Então, o livro de Atos é o mais importante manual de crescimento da igreja. Se nós quisermos ver a igreja crescer, não devemos começar com os manuais modernos. Devemos retornar ao livro de Atos e nele buscar os princípios que levaram a igreja de Jerusalém até Roma em poucas décadas. Né? John Stott está correto ao dizer que o livro de Atos trata de importantes questões para a igreja contemporânea, como o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, sinais e milagres carismáticos,
a comunhão econômica da primeira comunidade cristã em Jerusalém, a disciplina da igreja, a diversidade de ministérios, a conversão cristã, o preconceito racial, os princípios missionários, o preço da unidade cristã, as motivações e os métodos da evangelização, o chamado para sofrer por Cristo, a relação entre a igreja e o Estado e a providência divina. Então são 14 elementos tratados aqui, que John Stott mostra que o livro de Atos traz aqui. O livro de Atos é também o maior livro de missões do mundo. É, de igual forma, o maior livro sobre organização e também procedimentos eclesiásticos. E, em terceiro lugar, a importância de Atos é que ele demonstra a urgência da mensagem. O livro de Atos trata do crescimento espiritual e numérico da igreja. Para alcançar esse alvo, a igreja, então, manteve inseparavelmente ortodoxia e piedade, doutrina e vida, palavra e poder. Ortodoxia sem piedade vai gerar racionalismo estéril. Piedade sem ortodoxia produz misticismo histérico, que é o que a gente vê hoje em nossos dias. Então, pessoas que se tornam místicas e secretistas dentro da igreja, porque tem só uma piedade ou uma aparência de piedade, mas não tem ortodoxia. Mas, de outro lado, nós vemos também um racionalismo estéril que congela e que até caminha para o liberalismo, quando nós só temos uma ortodoxia sem piedade, né? Então, ao longo da história, a igreja várias vezes caiu num extremo ou no outro. Ainda hoje a gente vê, então, muitas igrejas zelosas da doutrina, mas áridas como um deserto. Outras cheias de entusiasmo e carisma, mas vazias de doutrina. Então, Atos aí é um alerta para a necessidade urgente de uma nova reforma e de um profundo reavivamento na igreja do Senhor, tá? Então, não precisamos buscar atividades no mercado da fé, mas precisamos nos voltar às origens do cristianismo apostólico aqui, tá bom? E os destinatários? Bom, tanto o Evangelho de Lucas como Atos, ou seja, né, tanto o primeiro quanto o segundo volume da obra escrita por Lucas foram endereçadas à mesma pessoa, ou seja, Teófilo, como nós vimos. Possivelmente ele era um homem rico, membro da nobreza romana, ou alguém que ocupava aí alto posto no governo, né, romano. Tudo nos faz crer que ele era um homem piedoso, pois seu nome significa aquele que ama a Deus. E quais foram os propósitos de Lucas em remeter essa obra acerca do ministério de Cristo e da ação da igreja para esse nobre romano? Por que ele escreve? Entendemos por algumas razões. Primeiro, para provar que a igreja cristã era uma religião lícita, legítima e não um risco para o Estado, como queriam demonstrar os seus críticos, né? Segundo, mostrar a conexão entre o ministério terreno e celestial de Cristo, pois mesmo depois dele partir, Jesus continuou aí a fazer e ensinar a igreja por intermédio do seu Espírito, usando os apóstolos como instrumentos. Terceiro, oferecer um esboço do espantoso crescimento da igreja cristã, que começa com 120 judeus em Jerusalém e termina com uma multidão inumerável por todos os recantos do império, chegando inclusive a Roma, a sua capital. E Atos descreve também a expansão da igreja, né? Então, antes de voltar ao Pai, Jesus deu à igreja a agenda de sua ação no mundo. Atos 1:8 é o programa que os apóstolos deveriam seguir. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Everett Harrison é um estudioso do livro de Atos, ele vai salientar que Atos é definitivamente um documento missionário. Com a grande comissão de Atos 1:8 ali como chave para sua escritura. Lucas aqui compreendeu que o evangelho não acabara com a despedida de Jesus, mas que continuava seu próprio curso pelo mundo, saindo de Jerusalém e indo para onde? Para Samaria, Antioquia, Ásia Menor, Macedônia, Grécia, até a capital do mundo, Roma. A estrutura do livro corresponde a esse percurso. Atos demonstra como o evangelho tinha em mira os gentios e não apenas os judeus. O livro de Atos pode ser dividido em 3 partes distintas, tá? Dentro desse escopo aqui do seu destino. Em primeiro lugar, a intenção de Lucas é narrar a expansão da igreja em Jerusalém. Então, nós vemos essa primeira parte aqui, dos capítulos 1 ao 7, a expansão da igreja ali na cidade de Jerusalém. Então, depois da ascensão de Cristo, a igreja era composta por 120 membros, que, em obediência à ordem de Jesus, perseveraram, então, em oração,
até que do alto eles foram revestidos de poder. 50 dias então após a ressurreição de Cristo e 10 dias após essa ascensão, o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles que estavam então orando ali naquele cenáculo, né? Nesse mesmo dia, Pedro prega uma mensagem cristocêntrica e cerca de 3.000 pessoas foram convertidas, batizadas e agregadas à igreja. Deus fez grandes milagres por intermédio dos apóstolos e, em resultado da pregação poderosa, o número dos convertidos multiplicou-se em Jerusalém. De 3.000 foram para 5, de 5 para 7, de 7 para uma multidão. Nem a perseguição ferrenha ali, né, que o diabo impetrou, tentando impedir o avanço da igreja por meio da intimidação, infiltração e distração, nem isso impediu o crescimento da igreja. A igreja encheu Jerusalém da doutrina de Cristo. Em segundo lugar, a expansão da igreja na Judéia em Samaria. Então, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia e Samaria, capítulos 8 ao 12. A igreja foi perseguida e dispersada, e por onde passavam então os crentes, eles pregavam a palavra de Deus. Nós vamos ter o início de Atos 8, a dispersão dos cristãos em Jerusalém. E aí eles vão pregando por Samaria e Judéia. Lucas descreve muito bem isso, e é muito interessante, né? O evangelho ele chega à cidade de Samaria por intermédio de Filipe, que pregou, e a cidade alegrou-se ao ver e ouvir que Deus falava e fazia ali, né? O muro de inimizade foi quebrado entre os judeus e samaritanos, o preconceito racial foi vencido, e o evangelho penetrou naquela terra que em outra época foi dominada ali pelo misticismo, né? Pela conversão de Paulo, né? Conversão de Saulo ali, o evangelho chegou a Damasco, na cidade de Síria. Já por intermédio de Pedro, o evangelho atingiu a Cesareia marítima ali, e alcançou também o gentil Cornélio. Então a palavra de Deus floresceu também em Antioquia da Síria, ultrapassando até as fronteiras ali de Israel, irmãos. Então nós vemos quão maravilhoso foi essa expansão da igreja. E em terceiro lugar, a expansão até os confins da terra. Atos capítulo 13 até o 28, com a conversão de Saulo ao cristianismo e suas subsequentes viagens missionárias, o evangelho alcança as províncias da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. O evangelho rompe barreiras linguísticas, culturais e religiosas, mesmo em face às duras perseguições. A bandeira do evangelho é fincada em Roma, a capital do império. Enfim, concluindo aqui o nosso estudo de Atos dos Apóstolos, é fundamental entendermos que esse livro ele é sem precedentes para a compreensão do Novo Testamento. Não há como entendermos o estudo do Novo Testamento, não há como entendermos a mensagem do Novo Testamento se não entendermos, ou se não estudarmos, ou se não tivermos uma compreensão também do livro de Atos dos Apóstolos. E é isso. Precisamos conhecer o Senhor, conhecer a sua palavra, para que possamos então ter um entendimento melhor daquilo que Ele nos deixou. Que Deus abençoe você através dessa aula, que possamos nos encontrar na próxima e que assim o Senhor nos edifique para a glória do nome dEle. Fique com Deus. Amém.